fez por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais, quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Não tiver, você agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado em sua vida. E vamos juntos louvar ao Senhor, porque só Ele que é digno de toda a honra e toda a glória.
Agradecemos ao Gustavo, ao louvor ao nosso Deus. Nesse momento vou fazer a apresentação aqui da plataforma. Do meu lado direito lá temos a irmã Cosminha, conhecida de todos. Quem vos fala é o Márcio. E ao centro aqui temos o nosso irmão Júlio. Júlio, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Casa de Deus. Que Deus possa te usar nesse momento. Amém? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Feliz em ver aqui a Casa do Rincão aqui com a gente juntos, né? Não estava nada combinado, viu, Márcio? Às vezes eu converso com o Betão, converso com o Gustavo, a gente fala, qualquer dia a gente se encontra por aí, né? E hoje deu certo, ó, tudo certinho, combinado aí, pelos planos de Deus, né? Como que vocês estão? Estão bem? Acho que a igreja não está bem não, viu? Vocês estão bem? Sim. Ok, louvado seja o nome do Senhor, né? Assim como você está, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que temos de adorar o Senhor em espírito e em verdade e ainda em liberdade religiosa, Senhor. Nós, assim como nós ouvimos esse canto maravilhoso, tocado e cantado pela Tua igreja, nós queremos ouvir a voz de Deus nesse momento, abrir a Tua palavra. Pedimos a Ti, ó Senhor, o perdão dos nossos pecados e carinhosamente a presença do Espírito Santo, Pai. É o que nós pedimos e assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos meditar um pouquinho. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Faz parte também da nossa vida, faz parte da família. E sabe, queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família. A família tem sido assim um dos instrumentos a qual Satanás tem trabalhado muito para destruir. E tem tido grande êxito, grandes resultados. O segredo está em amar a Deus, mas para isso precisamos fazer algo importante que requer, da nossa parte, um sacrifício, algumas renúncias e a disposição. Eu quero perguntar para a igreja, qual é as duas maiores riquezas que nós como pobres temos espiritualmente, vocês sabem? Vocês sabem, irmãos, espiritualmente dizendo, quais são as duas maiores riquezas que nós temos? Espiritualmente, Deus, né? Deus. Mas tem duas coisas que Deus deixou para nós. A Bíblia, a igreja e a família. Querido, o Espírito de Profecia, a escritora americana Ellen White, ela fala em um dos livros, e ela fala que é o tempo e as forças físicas. São as duas maiores riquezas que nós temos. E vamos prestar conta para Deus. O nosso tempo e as forças físicas que está relacionada com o nosso bem-estar físico, mental, espiritual e agora entra também o lado emocional. E isso tem abalado muito. Por quê? Porque Satanás sabe que o tempo para ele está breve. Eu creio que já está no tempo extra, passando do extra. Ele sabe que Jesus está muito perto de voltar mais do quanto nós imaginamos. E ele tem trabalhado fluentemente, queridos, para fazer com que o Júlio não tenha um culto familiar com a família, para fazer com que o Júlio não tenha tempo para adorar a Deus na minha casa, para fazer com que o Júlio não se disponha de tempo para estudar a palavra de Deus, nem o Espírito de Profecia. Sabe, queridos, e amar a Deus se dispõe de uma palavra de conhecer. É possível, irmão Márcio, amar alguém sem conhecê-lo? Impossível. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, é entregar a nossa vida 100% para Deus. Queridos, isso é possível, humanamente dizendo, Betão, entregar a nossa vida 100% para Deus hoje? É possível, irmãos? É possível.
É possível ou não, igreja? É possível. É só querer. O poder de escolha está disponível para mim e para você. E a palavra de Deus fala assim que nós devemos amar com toda a nossa alma e com toda a nossa força. O livro Conselho sobre Saúde, lá diz assim, que a mente, ela é a cidadela do corpo. A nossa mente domina o nosso corpo. Então, se nós nos alimentarmos de coisas saudáveis, coisas que edificam a nossa mente, obviamente, a nossa vida espiritual vai ser uma vida boa. Mas sabe, queridos, se a nossa mente não tiver com coisas boas, o nosso alimento não for um alimento saudável, obviamente, a nossa saúde vai ser prejudicada. Isso é tão forte, queridos, porque o livro Ciência do Bom Viver, a serva do Senhor diz que alguns de nós poderíamos viver mais tempo, mas devido a algumas coisas armazenadas na mente e no coração, coisas temporárias, coisas imaginárias, acontecem doenças imaginárias que vivemos antes do nosso tempo. Poderíamos chegar talvez até os 100 anos. É lógico que eu estou orando para que não chegue isso na minha vida. Eu quero que Jesus volte antes. Não sei qual é a sua oração. Mas alguns poderiam viver muito mais tempo, mas devido a algumas enfermidades emocionais, espirituais, mentais, elas vivem menos tempo. Sabe por quê, queridos? O inimigo sabe que as avenidas da alma é o meio pelo qual o Espírito Santo trabalha. Quais são as avenidas da alma? Visão, audição, paladar e olfato. Ok, vocês estão afinados, hein? Isso é muito bom. Portanto, há uma responsabilidade muito grande sobre os pais, nós que somos pais, em tomar cuidado com aquilo que nós vamos colocar em nossas mesas. E eu quero ler outro texto com vocês, que está no livro de Deuteronômio, Provérbios, capítulo 22, o versículo 6. Provérbios 22, verso 6. Amém? Muito bem. Ensina a criança e ainda quando for velho. Muito bem, aqui não fala a idade, né? Fala que é a criança. Nós sabemos que para Deus até quantos anos é criança? Até 100 anos, né? De nossa didática. Lógico que existe o espírito juvenil, né? E existe a força física também. Eu tive o privilégio e o prazer, sábado retrasado, de pela primeira vez assistir meu filho pregando. Meu filho tem 12 anos, né? Em uma das igrejas eu fui prestigiá-lo. E sabe, queridos, tudo aquilo que você ensina dentro de casa, obviamente não fica por acaso. Deus trabalha fluentemente. E hoje as famílias estão sendo muito bombardeadas, por quê? Porque o que é mais agradável à carne, nos agrada mais, não é verdade? É mais fácil ficar no Face 2 horas ou ficar na Palavra de Deus 1h30 estudando a Bíblia? Qual a maior dificuldade para você? Será que é mais fácil ficarmos assistindo um telejornal ou talvez algo de esporte durante alguns tempos, ou ficar de repente saindo aí meia hora, 40 minutos? Qual que é a sua maior dificuldade? Sabe, queridos, é algo importante que nós devemos fazer fluentemente, é examinar a nossa mente e o nosso coração de tal forma para que possamos dizer: Senhor, eu não consigo vencer esse gosto, não consigo vencer essa tarefa que está, sabe, me levando para as coisas do mundo, mas eu quero clamar ao Senhor para que coloque em mim o desejo de fazer a tua vontade. Eu não sei se vocês assistiram as notícias de ontem, mas com certeza alguns ficou sabendo da notícia lá de Goiânia, né? Ficou sabendo, né? Justamente. Muitas coisas estão acontecendo, irmãos. Mas a palavra de Deus, ela diz para nós que nós não devemos nos conformar com esse século, esse mundo. Essas coisas que estão acontecendo, não devemos conformar. E sabe, queridos, há uma tarefa árdua, fluentemente na nossa família. E os nossos filhos vão observar os nossos passos, porque nós somos responsáveis pela nossa família, sim ou não? Somos responsáveis. Eu quero voltar lá em Deuteronômio,
livro de capítulo 6. Os irmãos retornem lá novamente. Capítulo 6, do versículo 6. Mas eu quero contar algo para vocês. A gente fica muito feliz de ver os resultados. Eu não estou falando de coisas materiais, de coisas seculares, mas eu estou falando de coisas eternas. Coisas que você coloca na sua casa, que você às vezes se dedica um tempo ali fazendo uma criatividade no culto familiar, falando palavras agradáveis, em a prova, você continua passando pela prova, dando glória a Deus, e aí mais para frente você olha as vitórias, queridos. As vitórias. Os meus gêmeos, eles estudam no colégio adventista, e a gente sempre procura fazer uma cobrança para eles, que eles devem dar o seu melhor, fazer o melhor em tudo, mas para dar o melhor, eles também precisam ver em nós o melhor. E no colégio adventista existe o aluno de bronze, o de prata e o ouro. Logicamente que eu não gosto de ficar satisfeito com bronze nem com a prata. Eu falei, filho, vocês precisam se esforçar para vocês serem o ouro. Em pouco tempo que eles estão lá, eles foram para a prata. E alcançou o objetivo, Betão, de ser o prêmio do ouro. Sabe, queridos, isso é só oração, dedicação e ver as ações pelas quais Deus trabalha quando você, embora a crise, embora a dificuldade, você tenha prazer de deleitar tempo para Deus dentro da sua casa. Tempo para com a família. Chegar o momento de reunir a família e falar assim, olha, nós vamos parar um pouquinho de ficar nos equipamentos eletrônicos. É importante saber as ferramentas? Sim. Mas ter o contato pessoal, sabe, abraçar os seus filhos, passar momentos conversando com eles, porque isso, queridos, vai levar por toda a eternidade. E hoje nós temos uma dificuldade no meio educacional, no meio na igreja também, os diáconos também devem ter essa dificuldade, de ver que cada momento que passa, a juventude está ficando cada vez o quê? Obediente ou rebelde? Rebelde, queridos. Rebelde. Eu estive numa casa essa semana, por parte da família da minha esposa, eu fiquei muito feliz de ver os jovens de 10 anos, outros de 8 anos pedindo a bênção. Isso é gratificante, não sou nada deles, mas tem um respeito de pedir a bênção. Olha o que diz aqui o versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha o que diz o trabalho árduo da família. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás a sentar em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Trabalho árduo, irmão Márcio. É um trabalho árduo. Às vezes, quando eu sento com meu filho mais velho e falo, filho, olha, vamos conversar, o que precisa melhorar? A gente passa um pouquinho longe, porque ele estuda, trabalha, eu tenho minhas tarefas seculares, mas enquanto está dentro da minha casa, eu tenho autonomia sobre algumas questões da vida dele. E uma delas é passar os ensinamentos sobre as coisas de Deus. Porque os filhos, eles ficam até um período nas nossas vidas, depois eles vão assumir aí os seus relacionamentos, depois vão sair para o casamento, e toda a bagagem que eles for levar para o casamento, elas veem de onde? Do que os pais ensinaram. É um trabalho árduo, queridos. E nós, como pais, não devemos relaxar. Não devemos relaxar. Devemos ser determinados na busca com Deus, com amor, passar para os nossos filhos que nós não seguimos uma religião tradicional. Nós seguimos o próprio Deus. E seguir a Deus não é uma tarefa fácil, porque enquanto 90% do mundo está rejeitando algum chamado de Deus, você está aqui aceitando o chamado de Deus. Amém? E isso é uma coisa que não é somente por nós próprios, pela nossa vontade, mas é algo direcionado pela presença do Espírito Santo. Amém? Eu quero levar você mais um pouquinho para frente e fazer uma pergunta para vocês, para a igreja. Qual é o significado da palavra inculcar? Será que é chegar lá, abrir a mente e falar, filha, agora vai ter que entrar tudo, hein? Vai ter que entrar tudo. Os 3 versos bíblicos, e talvez aí algumas coisas. Irmãos, o que é a palavra inculcar? Insistir, persistir, justamente, e mostrar que Deus é amor. Hoje, somente falar dentro da nossa família não tem muito resultado. O resultado hoje é ser exemplo, falar menos e agir
agir mais. Hoje, com o filho de 20 anos que eu tenho mais velho, e a menina de 19 anos, e o menino de 19 anos, hoje já não falo muito com eles, eu tenho que muitas vezes fazer eles pensar e procurar dar o exemplo, que nós somos falhos. Mas o exemplo é o maior testemunho que pode acontecer na vida de uma pessoa, irmão Márcio. O exemplo é o maior testemunho. Talvez você tenha lutado aí na sua família e perguntado: por que meu filho não voltou para Jesus ainda? Irmãos, tudo tem um tempo. Deus tem um tempo exato para todas as... Porque não acontece nada por acaso. Tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito especial. Mas a nossa tarefa tem que ser árdua. Falar, memorizar. A palavra encucar é memorizar. Falar sobre Deus, fazer com que eles possam saber memorizar algo importante sobre Deus, que quando chegar os momentos de prova, aquilo está guardado na mente e no coração. E eu queria perguntar para você, como que está a sua família hoje? Você acha que está bem? Está passando pelas provas financeiras, que nem eu estou passando? Estava falando essa semana, Betão, em algumas igrejas que eu estava ministrando, que esse mês eu tive que ouvir 3 respostas de Deus, 3 não. E como é duro, irmão Márcio, ouvir um não de Deus. Insisti em uma coisa, insisti, fiz negócio, não deu certo. Insisti em outra coisa, insisti, fiz negócio, não deu certo. Eu falei assim: o Senhor sabe todas as coisas, então eu aceito o não de Deus. Porque nós somos assim, às vezes nós vamos contra aquilo que Deus está pedindo. E quando as coisas começam a acontecer, você fala: agora eu entendi o porquê que Deus estava falando não para mim. A palavra continua dizendo aí, no versículo 8: também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas... Quero perguntar para a igreja, qual que é os umbrais da tua casa hoje? Qual que é os umbrais, irmãos, onde você deve escrever sobre Deus na sua casa hoje? Tem uma base, qual que é o umbral da sua casa hoje? Sabe qual que é, irmãos? Nós devemos selecionar dentro da nossa casa um cantinho especial, a qual seja como ali, ó, o altar. O altar onde os nossos filhos têm que ter o temor de Deus, porque o temor de Deus é o princípio. E eles precisam ver o Júlio, ir lá e se posicionar, entender que aquele lugar é um lugar santo e que eu tenho que buscar a Deus continuamente. Porque, queridos, a nossa educação é daqui para a eternidade, a nossa preparação é daqui para a eternidade. Qual que é o seu alvo maior? Ver Jesus? Ou está preparado para ver Jesus? Está preparado, gente. Porque algumas pessoas vão ver Jesus, mas não vão estar preparados. Vão buscar para fugir da presença de Jesus. Mas aqueles que estarão preparados, eles vão dizer o seguinte: este é o nosso Deus. Você tem esse desejo, igreja? Você tem? Eu também tenho. Então nós não podemos citar algumas coisas a qual está entrando nas fileiras da igreja e está colocando dentro da nossa vida o comodismo e a conformidade. Vemos algumas coisas, aceitamos como uma coisa normal, mas não é uma coisa normal. Não pode ser uma coisa normal, queridos. Ver um jovem de uma certa idade entrar numa escola e tirar a vida de várias pessoas. Ver um policial, por circunstância, poderia ter deixado a pessoa ali em vida e ele tirar a vida da pessoa e tudo ser filmado aí e mostrar em rede nacional. A falta de amor, a falta de buscar a Deus, e isso está relacionado a tudo que pode acontecer. E isso pode acontecer dentro de uma família cristã, que pode ter o nome de cristã, mas não vive o que Deus pede. E isso é forte, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que nem todo aquele que me diz o quê? Entrará, mas somente quem, irmãos? Aqueles que fazem a vontade? Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai, é uma tarefa fácil, Betão? É, Lia? Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas é prazeroso. Eu quero ler com vocês aqui os Salmos, capítulo 127. Vamos, Márcio, aquele relógio está certo? Então pode ir até as 2 horas hoje, né?
Tô brincando, viu, igreja? É só para deixar vocês aí meio ou motivados ou desanimados, né? Mas é mais animados. Salmo 127. O versículo 3 e o versículo 4. Herança do Senhor são o fruto do ventre, o seu galardão. Pergunto para a igreja: o que é uma família sem filhos? Ela é feliz? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Não. É lógico que Jesus, ele preenche, né? Jesus preenche, porque ele é o centro da nossa felicidade. Mas aí fala que os filhos são heranças de Deus. E no versículo 4 assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos, gravem bem aqui, como flechas na mão do guerreiro. Essas flechas significam os nossos filhos. Os nossos filhos. Alguém já pegou um arco e flecha aqui e já lançou em algum alvo? Alguém já pegou e fez experiência aqui? Qual foi o alvo, irmão? Não foi o passarinho não, né? Ok. Quem aqui já lançou sobre um animal? Já? Ninguém? Quando você vai lançar sobre um alvo, você tenta alcançar o quê? O coração, não é? Não é isso? Os nossos filhos, eles devem ser instruídos para alcançar, queridos, o coração das pessoas. Mas para isso eles precisam ser alcançados pelo coração de Deus. E essa tarefa é uma tarefa que eu, Júlio, preciso apresentar. Para que eles possam ser como flechas, alcançar vários jovens da mocidade que hoje estão no tráfico, que hoje estão na correria de coisas que são destrutivas à sua vida. E os nossos filhos devem ter esse prazer, mas para isso eles precisam ser ensinados, educados, motivados e ter as suas responsabilidades para com as coisas de Deus. O livro Lar Adventista, lá diz assim, e traz o exemplo também de Eliseu, que se os nossos filhos não forem educados a ter amor desde pequeno pelas coisas domésticas, os afazeres domésticos, as pequenas coisas que Deus leva como grandes coisas, eles não terão amor pelas coisas de Deus. Devem ser ensinados que desde pequeno a aprender as tarefas domésticas, devem aprender desde pequeno a selecionar a sua roupa para o sábado, a sua roupa para a quarta-feira, a sua roupa para a semana de oração, a sua roupa para apresentar diante de Deus no seu quarto. Porque se eles forem ensinados assim, eles serão batizados pelo Espírito Santo, que é o maior desejo da minha vida hoje para com meus filhos, é que eles possam ser batizados pelo Espírito Santo. Eu não sei qual é o seu desejo, mas o meu é esse desejo. Porque se eles forem batizados, eles serão, Betão, como flechas. A flecha, ela vai rápido ou ela vai devagar para alcançar o objetivo? Ela vai rápida. E o livro Os Eventos Finais, falando sobre os últimos acontecimentos, eles falam que os últimos acontecimentos serão rápidos, serão como a velocidade da águia. Vai ser desgraças e desgraça acontecendo uma coisa atrás da outra. E os nossos filhos, eles devem também, queridos, ter prazer pelas coisas de Deus. Deve ser rápido a nossa direcionamento com as coisas de Deus, para mostrar o nosso altar diante da presença de Deus. Não sei se os irmãos estão entendendo. A nossa vida, queridos, deve estar se relacionada em um desejo. Não somente o Júlio quer estar no céu, mas a minha casa deve estar no céu, o meu lar deve estar no céu. Eu devo lutar enquanto o Senhor me conceder fôlego de vida. Eu devo buscar a minha parte, o meu esforço para levar a minha família até perto de Deus. Às vezes acontece algumas coisas desagradáveis na vida de um evangelista, na vida de um obreiro, na vida de um pastor. E uma dessas coisas é que às vezes se dedica tanto pela salvação de outras pessoas e esquece pela salvação da sua casa. Eu cheguei no momento da minha vida que eu estava tão dedicado às coisas de Deus, estava esquecendo da casa. Eu falei, opa, vou ter que pedir o desligamento da obra. Estava remunerado e eu tive que pedir o desligamento da obra. Falei, prefiro trabalhar voluntário, mas ter mais tempo para com a família, porque tem os alvos da missão, tem o objetivo, irmão Márcio. Você dedica tanto pela obra que acaba esquecendo da sua casa. E sabe, queridos, o tempo é uma coisa que passa tão rápido que para você voltar atrás e corrigir algumas coisas é difícil, né?
É muito difícil. E essa semana eu vou visitar um obreiro. Olha que interessante, né? Ele dedica tão tempo à obra, e eu fiquei tão triste pela decisão dele, que ele dedicou tão tempo que chegou um momento que ele chegou à decisão que não gosta mais da sua esposa. E decidiu separar, e acha que é uma coisa tão comum, queridos. E não é comum. Amar a Deus está centralizado dos votos também que o presbítero faz, o ancião faz, o pastor também faz, que para cuidar das coisas de Deus, eu, Júlio, preciso cuidar primeiro da minha casa. Isso tem tudo a ver, queridos. E a luta que esse jovem está enfrentando hoje, ele está achando que é uma coisa comum. Mas eu vou visitar e dizer para ele que não é uma coisa comum, que eu posso ganhar milhares de pessoas para Jesus, mas se eu desligar a minha casa hoje e dizer que hoje a incompatibilidade de gêneros favorece a separação, estou dando trégua e favor à vontade plena do inimigo. E muitos filhos de Deus hoje estão aceitando isso. E vários jovens hoje estão aceitando isso. E vários jovens de toda a mocidade estão apresentando isso. Fala, casar, eu não sei se vocês já ouviram isso no colégio hoje. Talvez você já ouviu, né, Betão? Casar para quê? Para me viver como meus pais vivem em casa? Já viram crianças falar isso daí? Eu estava no ônibus e vi uma jovem perguntando, e aí, você tem plano de casamento? Ele falou, casar? Casar para quê? Para viver que nem meus pais vivem em casa? Eu não sei se isso passa na sua mente ou passa na sua família, mas sabe o que é isso? Essa não é a imagem que Deus deixou selecionado dentro da palavra de Deus, que o casamento ele é uma bênção e os filhos são bênçãos e são heranças de Deus e que será cobrado do próprio Deus. Não somente os filhos, como também a família. E a palavra de Deus diz assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Feliz o homem que enche a sua casa das coisas de Deus. E como eu falei numa igreja, eu tenho uma liberdade para falar com alguns irmãos aqui. Eu sei que tem algumas visitas, sejam bem-vindas, mas eu tenho a liberdade de falar com vocês. Porque encher a aljava, sabe, é selecionar a nossa vida das coisas de Deus com nossos filhos. Isso se relaciona a lutas. E a ver, você vê um servo de Deus, você vê uma obreira de Deus, você vê uma missionária de Deus, você vê uma irmã dedicada a Deus, passando por tanta luta, e você fica perguntando, por que será que aquela irmã passa tanta luta se ela dedica a Deus? E passa a criar até alguns julgamentos dentro da igreja. E isso é pecado. É pecado para quem julga, e é pecado para quem é maldizente, e para quem faz parte das rodas das pessoas. Porque a prova que cada um vai passar, queridos, ela é particular. E ela tem propósito de Deus, para cada um a propósito especial da parte de Deus. Então, às vezes o irmão Júlio passa por provas difíceis, provas árduas, a irmã Socorro, outras irmãs e outros irmãos, e a pessoa fica perguntando, por que a irmã passa tanta prova assim e tem o temor de Deus? É porque as provas, irmãos, vêm com um propósito especial, e as provas elas vêm para amadurecer a vida do cristão, nunca afastar o cristão da presença de Deus. Então, quando você, irmão, passar por prova, ore por ele. Se você não pode ajudá-lo, ore por ele, mas não crie pré-julgamento sobre a vida dos seus irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso está acontecendo com frequência dentro da igreja de Deus. Isso está acontecendo com frequência dentro da igreja de Deus. Eu, por exemplo, sou um evangelista voluntário, graças a Deus, porque eu entendi o chamado de Deus. Mas há vários questionamentos de muitos irmãos em relação à minha vida. Eu falo, irmão, salvação é individual e ela é condicional na minha vida para com meus familiares e os meus filhos. Mas isso não quer dizer que você deve cuidar ou meter a colher na minha vida. Se você não pode me ajudar, então não me prejudique. Isso está acontecendo dentro da igreja com uma frequência tão grande, queridos. E isso tem afetado tão grande as famílias, que muitos, infelizmente, muitos filhos de Deus, quando vão sentar na sua mesa para a hora do almoço, ao invés de eles falar das bênçãos de Deus, eles começam a falar dos problemas da igreja. E eles acreditam que os filhos vão ter temor pelas coisas de Deus. Se eu chegar na minha casa e eu começar a falar sobre os problemas da igreja, começar a colocar críticas sobre o que acontece na igreja, os meus filhos nunca vão ter amor pela obra e nem muito menos por Deus. Porque não é o que eles estão aprendendo na igreja, que começa lá na minha vida, na minha casa. Então, queridos, a palavra de Deus, ela diz aqui, que eu devo encher a aljava.
Ou seja, eu devo encher o coração dos meus filhos com tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é perfeito. E para isso, existe um requisito muito importante que eu quero finalizar fazendo esse apelo para mim e para você. Duas coisas que eu perguntei no início para você, que Deus deixou como capital muito importante na vida de algumas pessoas que são consideradas como pobres, assim financeiramente. Eu me encaixo nessa fileira. As duas coisas que eu falei para vocês no início é o tempo e as forças físicas. O tempo e as forças físicas. São duas coisas que Deus vai cobrar de mim e de você. Então não vai ter aquela justificativa de falar: olha, Jesus, eu tive que fazer isso, sabe, aconteceu isso, e aí eu tive que selecionar tempo para isso, para aquilo, e eu esqueci, sabe, dessa tarefa que é a mais importante de todas, que é educar a minha casa para o Senhor, colocar o Senhor, para que o Senhor possa edificar a minha vida. Sabe, o Senhor, olha, eu infelizmente ouvi alguns, sabe, quando você chega na empresa e começa a colocar algumas justificativas. Perante Jesus não haverá justificativas. O tempo é algo importantíssimo, e por isso que Ele vai pedir de mim e de você a qualidade do tempo a qual eu usufruir dentro da minha casa, para que a minha família possa ser bem na sociedade, ela possa ser bem na faculdade, e ela possa ser bem principalmente dentro da obra de Deus. E sabe, queridos, alguns dentro da obra de Deus hoje estão com as suas famílias divididas. Uns vão para o lado e outros vão. O Senhor pode mudar essa família. O Senhor pode edificar. Alguns estão orando há anos para que os seus filhos voltem para os caminhos. O Senhor não está passando desapercebida a sua oração, porque o Senhor sabe todas as coisas. E não passa uma oração diante do altar do Senhor desapercebido. Não cai uma lágrima nos nossos olhos diante da presença de Jesus desapercebido. Tudo tem um propósito, tudo tem um chamado especial da parte de Deus. Amém? Eu quero ler com vocês o último texto. Está em São João, capítulo 5, o versículo 39. Amém? Examinais, porque julgais ser nelas, e são elas mesmas. Examinar, queridos. Primeiras horas da manhã, apresenta a palavra de Deus para a tua família, para a tua casa. Os filhos são pequenos, há um limite, né? Depois eles vão crescendo, há um limite, porque já acontece também o poder de escolha de cada um que Deus deixou e a consciência de cada um. Chegará um momento que você não vai poder mais estar com seu filho e ter aquele tempo restrito, mas tudo que ele aprendeu está guardado. Mas eu, Júlio, preciso fazer isso, examinar a palavra de Deus, primeiro para mim, para depois levar para a minha casa. Eu preciso ter o meu tempo para com Deus, examinar. Por que, queridos? Examinar é algo tão profundo. Porque a palavra do Senhor diz que as pessoas nos últimos tempos, elas irão procurar a palavra de mar e não acharão. Não porque elas não vão ter a palavra nas suas casas, elas vão ter, mas não vão ter a presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz a palavra ser transformada e transformar a vida de várias pessoas. Então esse tempo é restrito na minha vida e na sua vida hoje, na minha família e na sua família. O tempo de aproveitar a oportunidade que o Espírito Santo está na minha vida, na tua vida, ao examinar e dizer: Senhor, fala conosco. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Nós somos o Israel, sabe, escolhido por Deus, Israel moderno. E nós queremos praticar tudo aquilo que o Senhor pede. Mas, portanto, para isso, Senhor, fala conosco. E nós queremos obedecer. E quando você obedece, Deus faz acontecer o extraordinário. Não estou falando de riquezas materiais, porque isso é sequência. Eu estou falando de coisas espirituais. E o principal, queridos, para fechar aqui,
é que os nossos filhos, eles devem impactar a vida de outras pessoas. Nós devemos impactar a vida de outras pessoas. E isso só é possível mediante a unção do Espírito Santo na minha vida. É que nem eu falei para meus filhos, eu estou cobrando de você como pai o melhor. Por quê? Porque outras pessoas que estão no colégio, que 70% do colégio adventista não são alunos adventistas, vão olhar para você, José e Josué, e vão dizer, eu quero seguir os mesmos passos que vocês seguem. E sabe, queridos, quando nós damos o melhor, nós criamos uma palavra chamada autonomia, autoridade. As pessoas querem estar perto daquela pessoa. Eu presenciei o Gustavo tocando aqui, linda canção, não é? Mas se o Gustavo estivesse tocando na praça, sozinho, e começasse ali a preparar equipamento, ele ia ver que não tinha ninguém. Quando ele começasse a tocar, ele ia começar a chegar um, começar a chegar outro. Sabe por quê? Causa impacto na vida das pessoas. Instrumento bem tocado, a música bem apresentável, começa as pessoas a ficarem uma perto da outra. Assim é a nossa vida, irmãos, diante das pessoas. Jesus não nos deixou aqui por acaso, e nós não estamos aqui por acaso nesse mundo. Nós temos um propósito muito especial, e a nossa família faz parte do sonho de Deus e faz parte do coração de Deus. Portanto, eu não sei se isso aqui já aconteceu, mas do Ricão ainda vai acontecer a eleição dos líderes de 2018, né? A eleição. Não se preocupe com o chamado, e nem muito menos com os cargos que alguns vão receber. Se preocupe com o maior cargo que o Senhor deixou direcionado na minha e na sua vida. Ser missionário dentro da minha casa. Ser um homem de Deus na minha casa, para que a minha família, como Josué falou, né? Se vocês querem servir o mundo, vocês sirvam. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe ricamente vocês. Nós vamos ter nesse momento uma canção, e que vocês possam prestar muita atenção no louvor apresentado. Amém. Deus nos chama, Ele nos convoca para estarmos no melhor lugar do mundo. E onde é o melhor lugar do mundo? É aos pés do Salvador. Hoje nós temos a oportunidade de estar aqui reunidos para louvarmos esse santo Deus, mas um dia estaremos todos lá no céu, literalmente aos pés do Salvador. E é sobre essa canção que nós vamos tocar agora. Deus seja louvado. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fica
junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Salvador, é ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Aos pés do Salvador. Amém. O apelo de Deus essa manhã. Você que a igreja colocasse em pé. Eu não sei como está a sua família, mas o Senhor sabe. E eu vou estar orando pelas famílias. O Senhor tem poder, irmãos, de libertação, poder de restauração, poder para mudar toda a sua história. E essa oração, ela vai incluir também um voto e uma consagração da sua vida, da sua casa para com Deus. Se você sente o desejo de vir aqui à frente, eu quero orar por você nesse momento, ok?
E a oração ela inclui um compromisso para com Deus, um voto para com Deus, assim como Ana fez. O desejo de Deus é que você também possa fazer. Pode vir, pode chegar mais. A família é o sonho de Deus, irmãos. E como diz a mensagem desse canto, o melhor lugar do mundo. Quando afeta um personagem da família, afeta toda a família. O desejo do Senhor é que a sua família seja completa no céu. E o Senhor pode todas as coisas, porque Ele é poderoso, magnífico em poder, de transformação, de restauração e de propósito em nossas vidas. Por maior que sejam as provas que estão acontecendo na sua vida, como esse ano para mim, tem sido um ano de muitas provas, um ano muito difícil na vida do irmão Júlio. Mas eu entendi que é aquele que vai perseverar até o fim, é esse que vai herdar o galardão. E ele não pode desistir, porque o que Deus tem preparado para mim e para você é muito melhor do quanto nós imaginamos. Não sei como estão os fardos, mas o Senhor não quer que você carregue sozinho. Ele quer que você deposite diante do altar dele, diante dele, e fala: Senhor, a partir de agora em diante, carrega para mim que ele vai carregar. Pai querido, nós estamos aqui diante do teu altar, colocando a nossa família para o Senhor diante do teu altar, porque a família, ela faz parte dos sonhos de Deus, ela faz parte do coração de Deus, ela é a herança do Senhor. E nós pedimos ao Senhor, a Deus, conhecimento, sabedoria, o temor do Senhor, para que possamos suportar as dificuldades em família e a nossa família possa estar diante do teu altar. Restaure o Senhor na nossa casa, restaure o Senhor na nossa vida espiritual, no nosso lado emocional. Acima de tudo, Senhor, restaure a nossa casa, Pai amado. Quando o Senhor Jesus voltar, que muito em breve há de acontecer, e a nossa oração é para que o Senhor possa voltar ainda em nossa geração, a nossa casa, o nosso lar, possa estar de pé para poder recebê-los. Dê a nós, ó Deus, a perseverança, a fé, o amor, o ânimo para continuar de pé. Em meio às dificuldades e às tribulações, possamos confiar de que nós não estamos a sós, mas nós estamos contigo, Senhor. Sele o nome de cada um dos teus filhos no livro da vida. Por favor, ó Deus, coloque em nossa vida a presença diária do Espírito Santo e nos ajude, Senhor, a vencer aquilo que por nós mesmos nós somos incapazes de vencer. É o que nós pedimos carinhosamente, ó Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em nome do Espírito Santo, por favor, ó Deus, receba essa oração. Amém. Deus abençoe ricamente, carinhosamente vocês. Um bom sábado. Olá, sejam todos bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Brasilândia. Neste momento vamos mostrar como é simples nos encontrar e seguir nas redes sociais para ficar por dentro de nossas programações. Primeiro passo, veja se você já está conectado com sua conta no YouTube. Segundo passo, com a página do YouTube aberta, basta pesquisar por I-A-S-D Vila Brasilândia. Na pesquisa irá aparecer nosso canal e alguns vídeos que já publicamos anteriormente. Clique no link com o nome da igreja e em seguida em inscrever-se, que está em vermelho. E, se quiser receber as notificações dos novos vídeos publicados, basta clicar no sininho e marcar a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Quando já estiver com sua conta no Facebook, basta pesquisar pela Igreja de Vila Brasilândia, @IASD Vila Brasilândia. Quando a página aparecer, basta clicar em curtir. Também temos um clube de jovens em nossa igreja. Todos estão convidados a participar. Quem quiser saber mais sobre nosso clube de jovens e suas programações, basta pesquisar no Facebook por Oficina dos Ceifadores e curtir a página.